Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam todos com saúde, estejam todos dispostos a mais uma semana de aula, porque em casa eu aprendo. Hoje é segunda-feira, 29 de junho de 2020. Escola Municipal Poeta da Costa e Silva. A nossa disciplina da videoaula de hoje é Língua Portuguesa. Eu sou professora Aldenisa. E na primeira questão da sua atividade, você se depara com esse pequeno trecho de um texto muito conhecido, que é a história de Jonas. O Homem ao Mar é o título desse texto. Jonas era um profeta, por isso foi escolhido para ir a Nínive, uma grande cidade da época. Ele, porém, desobedeceu e fugiu da presença do Senhor, indo para Tarsis, embarcando no navio. O Senhor, porém, fez vir sobre o mar um forte vento, que formou no mar grande tempestade, fazendo com que o navio ficasse a ponto de se despedaçar. Jonas, que dormia no porão do navio, foi acordado e indagado pelos marinheiros, contou que o motivo daquela tempestade era a sua desobediência a Deus. Então, os marinheiros levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e na mesma hora cessou a tempestade. Observe que nesse pequeno texto você vai encontrar algumas palavras que se encontram em destaque. Então, você, lendo cada uma delas, você vai encontrá-las nesse diagrama ao lado, usando coleção, usando lápis de cor, usando caneta ou lápis, você pode circular cada palavra que você encontrar. Antes de entrarmos na segunda questão, vamos entender o que é ficha técnica, porque é o que se trata a próxima questão. Ficha técnica é um gênero que apresenta informações específicas de algum objeto ou ser vivo organizados em tópicos, de modo objetivo e sintético, e em um formato específico, geralmente uma tabela. Então vamos lá. A segunda questão diz o seguinte: leia atentamente e responda a ficha técnica. O texto fala sobre a coruja. As corujas são aves tímidas e discretas que vivem em campos, matas e pântanos, mas podem ser encontradas também nas cidades. Possuem os ouvidos bastante aguçados e olhos grandes e fixos. Têm hábitos noturnos, atacando outros pássaros, gafanhotos, grilos, ratos e camundongos. Elas engolem suas refeições por inteiro para depois vomitarem pelotas com pelos e fragmentos de ossos. As corujas têm alguns inimigos mortais, são eles os gaviões, as cobras e os gatos do mato. Quando percebem o perigo, é capaz de girar a cabeça a 180 graus e esticar o pescoço para cima. É uma ave bastante concentrada. A superstição popular diz que adivinham a morte com seu piar e esvoaçar, levando fama de agourentas, pois as consideram pássaro de bruxas. Mas os gregos consideram a coruja uma ave de extrema sabedoria. Talvez por isso que é um dos símbolos da pedagogia, né? Então, através desse texto, você vai preencher a ficha técnica. O que diz a ficha técnica? Ela pede o quê? Ela pede o nome do animal, a característica, a localização, aonde ela se encontra, tal, a alimentação, qual o tipo de alimentação dela, pede os hábitos e quais são os predadores desse animal. Aí você vai, lendo esse texto, você vai encontrar cada resposta. E bem embaixo você vê a terceira questão. A terceira questão é relacionada também a esse texto. O que ele diz? Circule no texto palavras e expressões que você não conhece. Em seguida, anote o significado. Pesquise o significado com a ajuda de alguém. Então, o que você vai fazer? Você vai, lendo, você já vai identificar as palavras que você desconhece
E você vai fazer você vai destacar e anotar em outro lugar, ou nas linhas que você encontra aí, que é melhor, e vai pesquisar o significado de cada uma delas. Para as próximas questões, vamos entender um pouco sobre substantivo próprio e comum. Substantivo, ela é a palavra que designa o nome de algo. Substantivo comum são aqueles que dão nome a todos os seres da mesma espécie. Eles são escritos com a letra inicial minúscula. Por exemplo, árvores, lápis, caneta, nariz. São palavras que se escrevem com letras minúsculas. Por isso, são substantivos comuns. Já os substantivos próprios são aqueles que dão nome ao ser da mesma espécie, sendo escrito com a letra inicial maiúscula. São substantivos próprios, nomes de cidades, pessoas, estados, ruas e países. Por exemplo, Raul, Cecília, Londrina, São Paulo, Brasil, Argentina. Isso aí são alguns exemplos de palavras que são substantivos próprios. Como já disse, são aqueles que dão nome ao ser da mesma espécie, ok? Então, vamos lá, na quarta questão. Ela pede o seguinte: reescreva as palavras substituindo a expressão destacada por o substantivo próprio. Um exemplo: o gato arranhou o sofá. Ao invés de você colocar a palavra gato, você coloca o nome do gato. Mimi arranhou o sofá. Então, você substituiu a palavra, o substantivo comum por um substantivo próprio. E assim você vai continuar na letra A, B, C e D. A letra A diz o seguinte: aquele garoto é o dono da bola. Você vai reescrever a frase. Você vai substituir o substantivo comum, como garoto. Por exemplo, você vai colocar aquele, aí você vai dar um nome ao garoto, é o dono da bola. E assim você vai fazer na letra B, né? Nossa cidade é maravilhosa. O cachorro roeu o osso. E a menina é perfumada. Então, você vai substituir dando nomes próprios, ok? A quinta questão diz o seguinte: leia. O zoológico de Teresina recebeu Zorba, um elefante do circo Dom Pepe. O animal chegou debilitado e o biólogo Valdir Almeida está cuidando da sua dieta e realizando vários exames. Retire do texto 4 substantivos próprios e 4 substantivos comuns desse pequeno texto aí, ok? Eu acredito no seu potencial e acredito que vocês conseguirão fazer tudo de acordo com o que vocês aprenderam. Tchau!